Segunda-feira nem um jogo marcado. Eu achei que você gostaria de vir para assistir Brad Penny. Brad Penny, um excelente arremessador. O ator Marcelo Serrado leva o drama do autismo para os palcos e revive um personagem marcante do cinema. Rayman, sucesso nos anos 80. Mas um autista realmente é um presente para qualquer artista, qualquer ator, né? Porque esses caras são especiais, né? Como e quando o autismo se manifesta? Quais os primeiros sintomas? E por que é tão importante começar o tratamento o mais cedo possível? Vamos entrar agora nesse universo particular com o Dr. Drauzio Varela. Solta a mão do papai assim. Hora do almoço na casa de Kevin, de 8 anos. O menino está inquieto, nervoso. Já peguei. Aí, ó. Acaba de quebrar a outra. Ele já quebrou. Uma já foi. Uma ele já quebrou. Eu tô segurando na mão dele, assim, porque ele... Não sei a reação dele, se ele vai correr pra fora, se ele vai vir pro fogão, meter a mão nas panelas, e tá quente, né? Quando percebe que está chegando o momento de comer, o garoto fica agressivo. O som do liquidificador é especialmente irritante no autismo. Por causa do barulho do liquidificador, ele quer sair. E ele sabe que vai dar injetamento. Injetamento, nas palavras do pai, quer dizer papinha na seringa. É assim que Kevin se alimenta. Ele recusa alimentos sólidos. Você conheceu o Kevin no domingo passado. Vimos que ele se levanta diversas vezes de madrugada para tomar banho. Desde pequeno, o menino começou a apresentar comportamentos peculiares. O jeito dele brincar com os brinquedinhos, ele virar, ele gostar de uma certa coisa, só aquilo, ter umas manias, só aquela roupa. Na verdade, a gente não sabe nem como cuidar, tratar em geral, né? A gente tenta fazer o possível, né? Que nem eu não tenho vida própria, ele também não. A gente não se cuida mais. Há 6 anos, Vera e Reginaldo procuram um diagnóstico que os ajude a compreender os males que afligem o filho. A gente já foi em neuropsiquiatra, psicólogo, pediatra, clínico, tudo quanto é médico a gente já foi. Uns falam que é um retardo mental grave, outros falam que não. Tem médico que fala que ele não tem nada, que pode ser uma birra, uma manha. Até 4 anos, até 5 anos ele vai estar normal, já vai voltar a falar, entendeu? Até eu chegar a falar, doutor, será que ele não é autista? Tem médico que fica bravo, que fala, ó, abre a porta e vai pra fora, vai fazer medicina, vai fazer uma faculdade. Você quer saber mais do que eu? O neuropediatra Salomão Schwartzman analisou vídeos de quando Kevin era bebê. Aos 4 meses, ele se comportava como qualquer criança. Parece sociável, está respondendo muito bem a alguém que está brincando com ele, está fazendo contato visual. Eu diria que até esse momento ele não teria nenhum sinal de risco. Mas com 1 ano de idade, ele já apresentava pequenos sinais de autismo. E fica olhando sempre na mesma direção, né? Ele não está nem explorando mais o ambiente, né? E uma face sem muita expressão, né? Nem de tristeza, nem de alegria. Foi somente no mês passado que a peregrinação terminou. Vamos lá brincar. Kevin recebeu o diagnóstico de autismo, um diagnóstico tardio. A demora em identificar o transtorno dificulta o tratamento. O autismo se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Embora o transtorno seja incurável, quando demora para ser reconhecido, esses neurônios não são estimulados na hora certa e a criança perde a chance de aprender. Salomão, você acha que os pediatras brasileiros, nossos colegas, estão preparados para fazer esse diagnóstico precoce do autismo? Na imensa maioria dos casos, não. Um estudo mostrou que enquanto nos Estados Unidos o diagnóstico é feito antes dos 3 anos de idade, no Brasil o transtorno só é identificado quando a criança já tem 5 a 7 anos.
Esse atraso agrava as deficiências do autismo e traz mais sofrimento para as famílias. Oi, boa tarde. Tudo bem, mãe? Tudo bem, graças a Deus. Essa é a minha princesa. Fala oi. Oi. Tudo bem? Estamos em Santo André, na Grande São Paulo, para conhecer Ana Beatriz, de 4 anos. Eu fiz 7 fertilizações para ter ela. Graças a Deus ela veio. Tive ela com 46 anos. Com 46 anos? Estou com 50 agora. A mãe conta que Ana Beatriz nasceu prematura e se desenvolveu normalmente até os 2 anos. Quando é que você começou a notar que tinha alguma coisa estranha no computador? Então, aí a escola, assim... Ela entrou com que idade na escola? 2 anos. E não falava? Não falava. Falava nada? Nada. Isso é bastante comum. Alguns bebês com autismo nem chegam a falar. Outros começam a pronunciar as primeiras palavras, mas de uma hora para outra regridem. Um choque para a família. Quais são os outros sinais típicos do autismo? Eu vou mostrar algumas características para ajudar você a desconfiar quando uma criança pode ter autismo. Eu digo desconfiar porque o diagnóstico quem vai fazer é o especialista. Ana. Olá. Ana Beatriz não responde quando chamada pelo nome. Esse é um dos sintomas mais comuns. A criança age como se fosse surda. Você chama pelo nome, ela não percebe que você está falando com ela. Graças a Deus, chama, ela não me olha, né? Quando faz o barulho. Ela vê. Na presença de outras crianças, ela se isola. Não tem nenhum interesse pelas brincadeiras coletivas. É uma criança que resiste ao contato físico. Você vai fazer um carinho, ela puxa o corpo para trás, parece que tomou um choque. A criança é hiperativa, fica para lá e para cá o tempo todo, mexe em tudo, não para um segundo. É elétrico, não para quieto. Assim, tá chovendo ou tá frio, não sabe, assim, que tem que ficar um pouco dentro de casa. Sentar para ele, não existe, ou deitar. Mais uma característica marcante. Quando ela quer alguma coisa, ela não aponta, ela pega o seu braço e leva a sua mão até o objeto, como se fosse uma ferramenta. A relação com os objetos, brinquedos, por exemplo, é diferente do esperado. Ela usa os objetos de uma forma muito particular. Ela pega um carrinho, vira ao contrário, é capaz de passar horas girando a rodinha. Também não sabemos por quê, mas pessoas com autismo parecem ter uma sensibilidade alterada. Podem cair no choro por causa de um simples toque, mas às vezes se machucam feio e não demonstram sentir dor. Ela caiu no carrinho do supermercado e perdeu um dente. Eu peguei ela no colo, ela me bateu, ela ficou louca da vida, ela teve que levar um ponto na boca. Mas não demonstrou que estava sofrendo dor? Não. E mesmo em dias muito frios, não se preocupam em se agasalhar. Domingo passado, nós conhecemos a família de Renato em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ele e 2 de seus 3 filhos têm autismo. Nós mostramos que o contato visual, olhar nos olhos, é incômodo para eles. Eu posso conversar com você e estar olhando no seu olho, mas eu não gosto. A criança com autismo foge do contato visual, mesmo às vezes na primeira mamada, que é o momento em que seguramente o bebê olha nos olhos da mãe. Já com horas de vida, algumas vezes você consegue detectar a falta desse contato. Hoje, testes clínicos permitem entender melhor essa dificuldade. Esse é Gabriel, 16 anos. O diagnóstico do Gabriel tem uns 4 anos, mais ou menos, porque até então eu não sabia. Eu sabia que o Gabriel era um menino especial. Nós fomos com ele fazer um teste. O programa de computador registra para que ponto a pessoa está olhando quando vê uma figura na tela. Quando você mostra como aquela tela, você viu que tinha um bebê e um relógio. Normalmente, ou em geral, eles olham muito mais para o relógio. Eles não têm tanto interesse em olhar para o bebê. E quando você mostra o rosto de uma pessoa, um de nós prefere olhar para os olhos, como eu estou olhando para o teu agora. Sim. Eles, em geral, olham para outra parte do corpo, para cá, para cá. Ao ver uma foto,
Gabriel mostrou que é capaz de olhar nos olhos de uma pessoa, mas revelou outro sintoma comum no autismo. Às vezes ele não consegue interpretar corretamente o contexto de uma cena. Ovo. Prato. A única coisa que ele viu aqui, pratos. E repetiu isso numa segunda vez que a gente fez. Se você olhar no contexto, dificilmente seria uma pilha de pratos, né? Isso seguramente é uma pilha de moedas. No autismo, pode existir uma dificuldade em interpretar figuras. Nesse desenho de uma janela, um paciente ignorou todos os detalhes e enxergou apenas um quadrado. Nesse outro, a criança viu a letra S. Aqui, uma panela. E nessa imagem, cheia de detalhes, somente um pé de alface. O que a gente imagina? Que provavelmente ele observa o mundo de forma fragmentada. Então, se você somar essa dificuldade de visualizar o contexto, mais as dificuldades que eles têm de linguagem, você começa a perceber que o mundo deles é muito diferente do nosso. Mais um teste. Desta vez para detectar se Gabriel é capaz de reconhecer expressões faciais. Tá com a boca aberta. Para a maioria das pessoas, o reconhecimento é intuitivo, mas Gabriel demora, procurando pistas que o ajudem a entender o que está vendo. Uma, por exemplo, demonstrava nojo. Ele não percebeu. Aquela com surpresa, ele não consegue perceber. Aquela que estava de boca aberta. Você percebeu a emoção dela? Tava feliz. Não, ela estava surpresa. Tava surpresa. Ela estava vendo alguma coisa que deixou ela... Aí ela estava com a boca aberta, o olho arregalado, né? Isso é importantíssimo para ele poder se relacionar com as outras pessoas. Apesar de não falar, Ana Beatriz é uma criança cheia de habilidades, esperta mesmo. Quando eu estive em sua casa, ela mostrou que é capaz de entender números e organizar os brinquedos. Qual é esse aqui? Olha lá. Ela sabe, né? E se você colocar fora da ordem, por exemplo, tá 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ela já está colocando uma ordem. Se você colocar ele fora da ordem, ela vai lá, empurra tudo e põe na ordem. Muito interessante que com todas as dificuldades que ela tem, ela está vendo esses números, está conferindo. Marinês sabe que a filha tem autismo, mas está cheia de dúvidas quanto ao grau do transtorno. Ela entrou no consultório e me ignorou totalmente. Isso já é uma coisa que chama um pouquinho a atenção, porque não é esperado de uma criança com desenvolvimento social típico. Ao ganhar uma caixa de brinquedos, Ana Beatriz reage de forma inesperada. Em vez de brincar com os trenzinhos, ela começa a organizá-los. Enfileira cada um por tamanho e cor, todos voltados para a mesma direção. Não é um brincar lúdico. Isso é uma organização, é uma coisa sistemática. Eles são extremamente sistemáticos. O mundo da criança com autismo é um mundo que ela tenta classificar, organizar, sistematizar. A avaliação feita a nosso pedido foi até certo ponto tranquilizadora. Ela não é um caso de autismo severo, porque ela não demonstra até agora uma deficiência intelectual. Ela demonstra claramente que ela sabe o que ela quer fazer, ela identifica as coisas corretamente, ela organiza de forma absolutamente racional. Ela está no espectro autístico e eu tenho que desenvolvê-la. O que será, a Deus pertence. Eu vou fazer a minha parte. Eu preciso tentar fazer com que ela saia para o mundo. Eu não posso deixar ela dependente, porque amanhã eu vou e... Depois de 6 anos, a família de Kevin pôde finalmente procurar ajuda especializada. Um tratamento planejado, né, para o perfil do Kevin. A gente fica até mais feliz. Kevin perdeu a oportunidade de receber tratamento nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Agora será preciso muito trabalho para correr atrás dos prejuízos. A gente sempre fala assim, a gente não vai ficar assim pro resto da vida. Como que será que vai ser ele sozinho? Quem vai querer cuidar dele? Como será que vai ser a vida do Kevin, entendeu? A gente se preocupa já com isso. É meio complicado, né?
Ele sabe que ele tem que comer, que ele tem que falar, tentar falar pelo menos, né? Tentar ser uma criança feliz, coisa que ele nunca foi. Quais são as possibilidades de tratamento para quem tem autismo? É possível controlar os sintomas mais graves? Domingo que vem, continuaremos nesse universo particular.